Faz muito mal para as pessoas, macumba para separar casamento, macumba para trazer marido não sei da onde, macumba para ficar rico. Tá amarrado. Deus me livre. Deus me livre, coisa ruim. As religiões de matrizes africanas ainda enfrentam um grande preconceito no Brasil, que é considerado um país laico. Nos últimos 5 anos, as denúncias de intolerância religiosa, especialmente contra estas religiões, aumentaram em quase 4.000%. O preconceito está, por exemplo, nos casos de apedrejamento de centros de Umbanda e Candomblé pelo país. Começa agora o documentário Fé, Cultura e Resistência, além do culto aos orixás, produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da UMC. Em junho de 2015, um caso impressionante ocorreu no subúrbio do Rio de Janeiro. Kailane Campos é candomblessista e tinha 11 anos quando foi apedrejada ao sair de um culto. A garota estava com a avó e mais um grupo de pessoas, todos vestidos de branco, quando 2 homens começaram a insultar e atirar pedra neles. Kailane foi atingida na testa. O caso foi registrado na delegacia como preconceito religioso, de raça e também como lesão corporal. Câmeras de segurança tentaram identificá-los, mas até hoje não foram encontrados, e as investigações estão suspensas. O jornalista Felipe Brito, de 31 anos, pratica o candomblé desde os 12 e acredita que o preconceito esteja diretamente ligado ao racismo, já que essas religiões são de origem negra. Não há outra raiz a não ser esta. A religião é de origem negra. O Brasil é um país estruturalmente racista. Portanto, tudo que vier da população negra, principalmente a religiosidade, que é o eixo de maior resistência dessa cultura, vai sofrer todos os males que o racismo pode proporcionar. O sincretismo foi um dos maiores movimentos de inteligência e luta dos negros para não perder sua origem e continuar conectados à sua fé. O que coloca em evidência o debate do sincretismo no Brasil é o caso da menina Gabriela Oliveira, que é praticante do candomblé desde os 8 anos, e afirma que sentiu na pele esse preconceito por causa da religião. Já. Muita gente já me xingaram de macumbeira, de feiticeira, de bruxa e de um monte de coisa, de galinha de macumba, um monte de coisa. O Babalorixá Jefferson, de 25 anos, conta o ataque que sofreu na casa de um amigo em uma festa religiosa. Que quando chegou, a gente acabou o candomblé todinho, jogaram uma bomba dentro da casa dele, ele no notebook. E se a janela da casa não tivesse fechada, entrava dentro do quarto, bem em cima da cama onde ele estava no notebook, e tinha matado ele. Vinícius Machado, de 19 anos, pratica o candomblé e conta um caso em que policiais invadiram um terreiro em Salvador, na Bahia. Policiais entrou na casa do pai de santo, entrou em uma casa que era tombada. Eles não podiam entrar sem a permissão do pai de santo, eles arrombaram a porta e quebraram muitas coisas dentro do terreiro, quebraram um bocado de imagens, assentamentos, e botou uma arma na cara do pai de santo. A secretária Luana Costa, de 35 anos, diz que precisa esconder a religião em seu ambiente de trabalho. Eu trabalho em um colégio cristão e eu não posso falar minha religião. Eu trabalho num colégio batista, onde eles abominam qualquer outro tipo de religião que não seja batista. Letícia Oliveira, de 27 anos, relata o preconceito que sofreu ao passar trajada em frente a uma igreja evangélica. Há uma igreja, evangélica, E lá tinha muita gente, Muitos na porta também. Pois saíram mais pessoas do que estavam na porta e começaram a nos ofender, começaram a nos repreender, começaram a falar que era uma coisa diabólica. E nós estávamos com crianças também, na verdade, Trajadas. Então, começaram a nos ofender, começaram a falar que que aquilo não era de Deus, que era uma coisa do diabo, que nós estávamos levando as crianças também para cultos diabólicos também, sem ao menos dar a oportunidade de saber o que é exatamente.
Então nós estávamos trajados para ir para o centro realmente. E eles saíram de dentro da igreja, muitos homens e mulheres também, começaram a falar queima, 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 queima e... Ingrid Morgana, de 25 anos, comenta o que aconteceu com ela ao pedir um carro em um aplicativo. A gente já tentou pegar Uber e o cara chegar até a porta, ver o jeito que a gente estava vestido e voltar na porta da minha casa, por conta de um torso e uma saia. A gente chamar a mesma pessoa 3 vezes, ele não ia, ele chegar até a porta, ver a gente e voltar. Os primeiros negros que vieram para o Brasil como escravos tiveram seus cultos proibidos, porque eram considerados bruxaria. Foram obrigados a mudar suas crenças religiosas. Assim começava o sincretismo. O doutor em História pela USP, Mário Sérgio de Andrade, explica esse disfarce no Brasil. Você quer que eu fique adorando o santo de vocês, que é o santo São Sebastião? Tudo bem, opa, eu tô com vocês, eu adoro vocês, não vou fazer mal nenhum, mas na verdade eu vou continuar sendo Yorubá, ou seja, eu vou rezar para Oxóssi. É exatamente esta forma do disfarce que fez com que o negro, principalmente brasileiro, preservasse as suas raízes. Felipe Brito diz que o preconceito vem da falta de conhecimento e que a educação não fala da origem da população brasileira na sua raiz africana. Para ele, isso parte de um problema estrutural da sociedade que deve ser combatido. Porque isso tem gerado mortes, tem gerado apedrejamentos, tem gerado violação de espaços, violação da fé e uma violência psicossocial, psíquica muito grande. Muitas pessoas são do candomblé, são da Umbanda e escondem a sua religião do seu chefe. Porque o chefe é evangélico, ele precisa trabalhar. E sabe que se o chefe ficar sabendo da religião dele, ele vai ser demitido. E vai. Porque aí qualquer coisa que acontece no trabalho foi a macumba de quem está no terreiro. Como se as coisas não acontecessem de maneira natural. Dados da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro mostram que mais de 700 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes desta religião. Algumas ofensas são pesadas. Nelson Gonçalves Júnior, de 22 anos, é praticante do candomblé desde os 7. Ele relembra o caso de agressão que seu amigo sofreu. Teve um caso aqui em Poá que um amigo meu até que eu conheço, que ele mora da minha rua, basicamente, ele é da religião, só que ele segue da Umbanda, né? Aí ele simplesmente ele é como se fosse uma pessoa normal, que nem eu, que sai, vai pra rolê, essas coisas, passa madrugada na rua, etc e tal, né? Aconteceu um caso assim que pessoas agrediram ele até a morte, basicamente. Ele morreu espancado por causa disso. A intolerância indica um problema de convívio, que está na falta de compreensão de que o outro tem o direito e liberdade de acreditar em algo diferente. A tolerância e o respeito vêm da consciência de que somos diferentes, como explica o doutor em filosofia pela PUC de São Paulo, Tiago Calçado. Bom, a intolerância, ela parte em primeiro lugar de uma aversão, de uma repulsa, né, de uma não concordância com a diferença. Mas a diferença da pessoa, inclusive eu posso até atacar a pessoa, né? O preconceito, como a própria palavra diz, é um conceito pré-estabelecido sobre alguma coisa, da qual muitas vezes eu nem fui atrás de investigar a causa e o significado real. Então o preconceito, ele parte, além da intolerância, de uma definição do outro ou do seu pensamento num único conceito, que eu coloco como sendo o meu, o verdadeiro. Tiago diz que nas redes sociais é mais fácil apontar as diferenças, e isso gera ataques que vêm disfarçados de opiniões alheias, vendo o outro como algo que creio ou não. Você está ouvindo Fé, Cultura e Resistência, além do culto aos orixás. No próximo bloco, o que cultuam essas religiões e por que elas incomodam a fé estabelecida num país laico.
Voltamos a apresentar Fé, Cultura e Resistência, além do culto aos orixás. Catraca Livre, 13 de setembro de 2017. Criminosos obrigam mães de santo a quebrarem terreiros no Rio de Janeiro. Portal Dia, 26 de setembro de 2017. Em uma semana, 6 ataques às casas de Umbanda e Candomblé em Nova Iguaçu. Notícias ao Minuto, 20 de agosto de 2017. Idosa leva pedrada no Rio de Janeiro e família aponta intolerância religiosa. G1, 16 de junho de 2015. Vítima de intolerância religiosa, menina de 11 anos é apedrejada na cabeça após festa de Candomblé. O Candomblé, a Umbanda e a Quimbanda são religiões afro-brasileiras. Mesmo tendo a mesma influência, elas são bem diferentes. O Candomblé surgiu na Bahia e veio com os negros da Nigéria e Benin. O seu idioma é o Yorubá ou Nagô, dependendo do orixá cultuado. Os orixás são considerados energias da natureza, como explica o historiador Mário Sérgio de Andrade. Os orixás representavam para ele exatamente a sua identidade. Cada orixá tem a sua cor, a sua alimentação, o seu mito, a sua maneira de ser. Já a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, em 1908. A religião mistura candomblé, catolicismo, espiritismo kardecista e a cultura indígena. Os orixás são espíritos e o contato é direto entre a entidade e a pessoa. O umbandista Daniel Bianchini explica o que a religião cultua. A Umbanda é a força da natureza, é a força dos orixás. Água, terra, vento, os 4 elementos, água, fogo, terra e vento. A Quimbanda nasceu na África e no Brasil se misturou a outras 2 religiões. Nela, os praticantes têm conhecimento da magia negra que pode ser usada para o bem. Suas entidades são das matas, cemitérios e encruzilhadas. Seus mensageiros são os Exus e as pombagiras. Pai Joaquim esclarece o que é a Quimbanda. Porque o Exu é o primeiro orixá, é o mensageiro entre os homens e os orixás. Então se cultua no jeito de candomblé. É um candomblé misturizado ou disfarçado pelo nome de Quimbanda. Então, eu dou sacrifícios pelo meu Exu, pela minha pombagira. Estas religiões ganham cada vez mais adeptos. Pai Jefferson, de 25 anos, é praticante do candomblé e diz que a religião foi importante quando seu filho ficou doente. Que foi quando o meu filho, ele foi o leito da morte, praticamente, dentro de Salvador, todo entubado, mas o médico tinha desenganado. E eu arriei uma lá para Xangô, pedindo a Xangô, e um epô de Oxalá, pedindo a Xangô e a Oxalá, para dar saúde a meu filho e a vida a meu filho. E Xangô deu, Oxalá abaixo de Deus, Xangô e Oxalá deu. Outra seguidora que revela ter entrado para a religião em um momento de dor é a secretária Luana Costa, de 35 anos. Minha família sempre foi da religião, mas eu me iniciei no candomblé aos 25 anos, por motivo de saúde. Eu estava muito doente e os médicos não descobriram o que eu tinha e eu tive que entrar por orixá. Eu entrei pela dor, literalmente. Eu não gostava, eu não queria, mas eu tive que entrar. Hoje eu aprendi a amar o orixá na minha vida. A aposentada Rose Ferreira, de 60 anos, é praticante do candomblé há 13 e diz que já fez parte de outras religiões, mas só se identificou com o candomblé. Porque religião é assim, você tem que se encontrar com Deus, Deus falar com você, independente de qual seja a porta. Vivian Costa, de 33 anos, praticava outra religião, mas por influência da família, hoje segue o candomblé. A minha mãe sempre foi da religião, mas eu não era da religião. Eu fazia parte de uma outra denominação e aí quando eu tinha mais ou menos 21 anos, eu decidi, mas foi por amor que eu entrei para a religião, porque eu comecei a estudar sobre a história do candomblé, as religiões de matriz africana, e eu comecei a gostar. E aí eu comecei a participar, né? De imediato eu comecei a fazer minhas coisas numa casa de candomblé no Rio de Janeiro, que o pai santo da minha mãe era no Rio de Janeiro, e depois eu conheci o Eliaganã Xalaborê. Aí aqui eu já tenho 8 anos, né? E assim, mas muito por amor, a gente tá eu tô na religião, né? E para mim é essencial isso. Neste momento de mudança, Vivian disse que só entrou para o candomblé depois de quebrar os preconceitos com a religião.
Hoje, ela assume para todos que é candomblessista. Você está ouvindo Fé, Cultura e Resistência, além do culto aos orixás. No próximo bloco, religião nas escolas e uma reflexão sobre respeito. Voltamos a apresentar Fé, Cultura e Resistência, além do culto aos orixás. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela, pelo sangue de Jesus tem poder. Rebenta as guias todas. Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. Todo mal, pô. Quebra tudo, que a senhora que é a demônio-chefe, que a senhora que patrocina essa cachorrada. Quebra tudo, aquela de lá, ó. O outro lá do canto, lá do canto, lá do canto, lá do canto. Desvenda esse mistério que tá embaixo dessa saia. A Constituição Federal define o Brasil um Estado laico, em que nenhuma religião tem prioridade sobre as outras, e o Estado não pode apoiar nem impedir as práticas religiosas. Mas alguns acontecimentos mostram que isso só vale no papel. O bispo e prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou um decreto em que todos os pedidos e autorizações para eventos culturais, esportivos e religiosos passem por seu gabinete. A atitude causou indignação e um grupo de pessoas protestou contra a decisão. O professor de sociologia, Rony dos Santos, é umbandista há 13 anos e enaltece a importância da laicidade para o país. É fundamental que se entenda o que é laicidade, né? A laicidade, eu sou a favor de um Estado laico, porque ela é a única que garante a permanência de todas as religiões. À medida em que uma religião toma conta do Estado, todas as outras estão ameaçadas, independente de quais sejam. Elas estão ameaçadas. Aí é onde eu insisto, eu sou a favor de um Estado laico, porque ela garante a presença de todas as outras. Em setembro, o STF liberou o ensino religioso em escolas públicas. A escola escolherá uma religião para ser ensinada, e as aulas são facultativas. Na internet, a decisão dividiu opiniões. Os cristãos apoiaram, pois suas crenças seriam reforçadas. Mas a ideia não pareceu tão agradável quando eles imaginaram que seus filhos poderiam aprender sobre outras religiões. A existência de canais evangélicos e católicos na TV brasileira também infringem o Estado laico, como explica Felipe Brito. O problema está totalmente inserido na questão de discutir o que é Estado laico no Brasil. Porque a TV é uma concessão pública, sendo uma concessão pública, a questão de se veicular informação religiosa no volume que ela é veiculada nas TVs públicas é algo que tem que ser debatido, tem que ser discutido, porque ela não é plural. Ela não é plural, ponto. O que nós temos é uma demanda gigantesca de uma informação voltada para a religião cristã. E nós somos um Estado laico. A internet parece ser um meio democrático e útil para mostrar a religião. A página do Facebook Umbanda Eu Curto foi criada em 2011 e possui mais de 156 mil seguidores. Alexandre Negrini, de 42 anos, é um dos fundadores da página e explica seus objetivos. E essa acredito que é uma das nossas principais missões, deixar claro para o umbandista que a sua crença é religião, que ela deve assim ser cultuada e que o umbandista deve se autodeterminar. Sou umbandista, assim como o católico diz que é católico e assim por diante. Essa autodeterminação é tão importante quanto o combate à intolerância, quanto ligar no Disque 100, quanto procurar uma delegacia. A união também desse umbandista deve ser sempre divulgada para que cada vez mais a força entre os praticantes da religião seja cada vez maior e assim ganhe novo fôlego para lutar contra esse tipo de preconceito. Alexandre revela que a página já foi alvo de intolerância. Religiosos de outras crenças já deixaram críticas e mensagens de ódio. Todas as ofensas foram registradas no Disque 100, principal canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O quadrinista Hugo Canuto resolveu mostrar a cultura dos orixás de uma maneira diferente. Ele faz desenhos representando a força de orixás e recriando de forma heróica as histórias. Em uma entrevista à Trip TV, ele revela que realizou diversas pesquisas para entender certas questões estéticas,
mas não achou muitas referências sobre a cultura africana nas artes em geral. Eu fui procurar um dia desse filmes de épicos históricos africanos, só encontrei um ou dois. Esse passado de milhares de anos que as civilizações africanas têm não existissem no contexto da cultura de massa, do cinema, do quadrinho. Eu acho que o Brasil vive uma certa negação de identidades, né? Que o Brasil vive de civilizações de empréstimo. Agora a gente é americano, não, a gente é europeu, não, peraí. E nunca processa o que ele é e nunca enxerga isso com a beleza que tem, com o poder que tem, com a maneira de criar coisas novas. O Brasil é o país mais miscigenado e com a maior população de negros fora do continente africano. Os terreiros lutam em busca da paz e do respeito que as igrejas possuem. Diante de um cenário de intolerância e preconceito, Pai Joaquim reflete. Seja do jeito que seja, até na religião, onde nós vamos enfocar-nos agora, é que cada irmão ou cada irmã compreenda que não somos somente nós no universo. Deixemos aquela vestimenta de erguer-nos em saber mais que os outros. Entende? Que ninguém é mais que ninguém. Porque na verdade, na hora de morte, todos somos iguais. Na hora em que meu Exu Caveira venha para nós, então ali não existe nem judeu, nem muçulmano, nem evangélico, nem católico, nem até macumbeiro, nem candomblecista, nem quimbandeiro, nem catimboceiro, nem batuqueiro, nem nenhum daquele jeito. Muito além de uma religião, essas crenças são sinônimos de fé, tradição, família, ancestralidade e resistência. Terreiro, música e dança se tornaram armas na luta contra o preconceito e a intolerância. Mas os dias de paz para os praticantes de religiões de matrizes africanas ainda parecem distantes. Nesta luta, é preciso que todos se unam por mais respeito, igualdade e liberdade. Você acabou de ouvir o documentário Fé, Cultura e Resistência, além do culto aos orixás, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Locução: Jennifer Freitas e Paulo Henrique Oliveira. Roteiro: Jennifer Freitas e Rosângela Oliveira. Produção: Brenda Elvira, Jennifer Freitas, Larissa Morim, Paulo Henrique Oliveira e Rosângela Oliveira. Sonoplastia e pós-produção: Jailson Ottoni. Orientação: Wagner Belmonte. Gravado nos estúdios de rádio da UMC em novembro de 2017.